Felipe Killing, sabe que o jornal Folha de São Paulo de hoje tem na capa uma imagem que me lembrou muito a conversa de ontem. Eu vou descrever aqui para o ouvinte da Band News FM a foto de capa da Folha. É uma antena grande, com ferro retorcido e uma pessoa ali numa espécie de sacadinha, né, com uma máscara e tal, visitando a Torre Eiffel, que nada mais é que uma antena, Felipe Killing. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. É isso aí, é uma antena, um monte de ferro retorcido, mas reabriu ontem, né? Eu não sei se vocês estão me vendo aí pelo YouTube, eu tô com um figurino especial que liberaram pra fazer em casa com a do livro. Viu, chefe Sheila? Liberaram, tá? Liverpool campeão inglês depois de 30 anos, Felipe Killing. Que bela camisa, hein? É verdade, a fila acabou depois de 30 anos, o Liverpool é campeão inglês. O time nem precisou entrar em campo para celebrar o título. Com a derrota do Manchester City para o Chelsea, a equipe comandada por Pep Guardiola não pode mais alcançar o clube da terra dos Beatles. E essa é a 19ª vez que o Liverpool conquista o torneio mais importante aqui da Inglaterra, uma vez a menos do que o rival, o Manchester United. E olha só, milhares de pessoas ignoraram o pedido para que comemorassem em casa e evitassem aglomerações. Quem está assistindo a gente pelo YouTube vê imagens aí. Uma multidão se reuniu em frente ao estádio de Anfield e celebrou noite adentro. Foi também o dia mais quente do ano em várias partes do Reino Unido. Os termômetros em muitos lugares passaram dos 30 graus. Estava claro que seria difícil que a população ficasse trancada. E as luzes do estádio até foram apagadas numa tentativa de fazer com que as pessoas fossem para casa, mas não adiantou. Foram 3 décadas com o grito de campeão inglês entalado na garganta, mas em meio a uma pandemia a aglomeração preocupa. Outra coisa que chamou a atenção é que pouca gente estava usando máscara. Isso é algo cultural da Inglaterra, as pessoas não costumam usar a proteção no rosto. Eu estive no Brasil recentemente e vi essa diferença. A recomendação do governo por aqui é para que o uso de máscara aconteça apenas em locais fechados e quando não se pode manter o distanciamento social mínimo de 2 metros. Na televisão, você também não vê políticos usando máscaras, como a gente vê no Brasil, repórteres também não usam. Então, além de não ter uma recomendação contundente, não há o exemplo também. Ô, Killing, desculpa, você pode repetir? Essas imagens, elas são de Londres ou elas são de Liverpool? Eu pergunto pelo seguinte, eu tenho um amigo que mora em Liverpool, morou, aliás, nos últimos meses, né? E ele estava me explicando que a cidade de Liverpool é uma cidade pequena, é uma cidade que tem muitos bares, tem sensacional. Muitos pubs, é incrível, né? Sensacional, recomendo para todo mundo. Tem as ruas, para quem conhece São Paulo, vamos colocar uma Vila Madalena, com vários bares, vários pubs, aquelas ruas comerciais, que tem, Savassi, em Belo Horizonte, Isso. né? Que tem muitos estabelecimentos desse tipo e que a situação estava muito triste nas últimas semanas, porque estava tudo absolutamente fechado. Então, são muitas pessoas que de outros países, né? Muitos estrangeiros que moram em Liverpool para trabalhar por lá e que estava todo mundo desempregado, muita gente deixou a cidade e tudo absolutamente fechado. Me lembro que ele mandava imagens de lá e é uma situação muito triste mesmo. A vida está voltando a Liverpool também, Felipe Killing? Olha, Carla, essas imagens são de Liverpool. Os pubs, restaurantes continuam fechados, eles reabrem só no dia 4 de julho. E aí o jeito foi comemorar nas ruas. E olha só a quantidade de pessoas. Uma multidão se reuniu em frente ao estádio de Anfield para celebrar o título. Então, a partir do dia 4 de julho, um sábado, que está sendo chamado aqui de o Super Sábado, as pessoas vão poder ir em pubs, restaurantes, claro, com distanciamento social. Eu acho que a gente está vendo imagem aí dos jogadores, né? Acho que alguns jogadores se reuniram também para fazer essa comemoração. Eles assistiram pela TV a derrota do Manchester City para o Chelsea e aí celebraram. E o técnico Jürgen Klopp, alemão, ainda deu uma entrevista a um canal de televisão aqui da Inglaterra e acabou chorando, né? Em função dessa conquista. Mas essas imagens aí são em frente ao estádio de Anfield. Caramba, dá para ver nas imagens, a aglomeração evidentemente, né? E como o Killing falou, pouquíssima gente de máscara, né, Killing? O que preocupa, é claro, né, gente, é título, o pessoal foi comemorar 30 anos depois e tal, mas preocupa porque, sei lá, daqui uns 10 dias, talvez
tomara que não, talvez a cidade de Liverpool assista a um aumento de casos. A gente fica com um sentimento dividido, né, Sheila? De dar uma saudade de voltar a fazer isso aí, mas ao mesmo tempo, ai que medo. Pois é, uma preocupação importante. Certamente isso também preocupa as autoridades por aí, né, Killing? Preocupa muito. Inclusive, a polícia reclamou para o Liverpool. O Liverpool soltou um comunicado, pediu para as pessoas comemorarem em casa, mas futebol às vezes é uma paixão irracional. A galera, imagina, uma geração inteira não viu o Liverpool ser campeão, acabou indo às ruas e uma multidão enorme. Inclusive, teve um estudo de um jogo do Liverpool e Atlético de Madrid que aconteceu em março, ainda com portões abertos, que reuniu uma multidão no próprio estádio de Anfield, que foi responsável por pelo menos 41 mortes por Covid-19. Então, a aglomeração é um perigo, é um problema. As autoridades de saúde têm falado isso. Então, a gente viu também, na semana passada, torcedores do Napoli se reunindo para comemorar o título da Copa da Itália. 5.000 pessoas nas ruas. Então, é complicado quando existe essa paixão, às vezes irracional, por parte de torcedores, em meio a uma pandemia. E aí, quando tem essa comemoração, as pessoas acabam indo às ruas e esquecem que estamos em meio a uma pandemia. Lembrando que o Reino Unido é o local mais afetado aqui na Europa, com mais de 43 mil mortes. É isso. O Killing, a Fernanda nos acompanha aqui na nossa live no YouTube. Ela diz assim: vocês estão acabando com os meus sonhos. Nova York, Cidade dos Ratos, Paris, com a Torre Eiffel, Mantena. Onde vocês vão parar? Aí o Killing decidiu o quê? Falar das praias do Reino Unido. Né? Pois é. Olha só, ontem foi o dia mais quente do ano, né? Os termômetros passaram dos 33 graus em alguns lugares aqui do Reino Unido. E praias na costa inglesa ficaram abarrotadas. Olha, quem está vendo a gente no YouTube está vendo as imagens aí, mas para quem está no carro escutando a gente, imagina aí Copacabana num sábado de sol ou até num feriado. Só que detalhe, foi numa quinta-feira de dia útil. E esse número aí de pessoas chamou a atenção, porque é o seguinte: o governo está pagando parte do salário de funcionários para que fiquem em casa por conta da pandemia, mas muita gente está encarando como férias remuneradas. Sem trabalhar e ainda ganhando dinheiro, as pessoas estão aproveitando o verão como se não houvesse a pandemia. A polícia teve que intervir em Bournemouth, que são essas imagens que a gente está vendo aí, invadiu a praia, dispersou a multidão, e o secretário de Saúde do Reino Unido afirmou que praias podem ser fechadas se o número de infectados subir. Vale destacar que hoje será mais um dia quente por aqui, com temperaturas perto dos 30 graus, e esse é apenas o começo do verão europeu. O desafio para as autoridades será enorme. Segurar o pessoal em casa ou evitar aglomerações nessa época do ano, ainda mais que os britânicos não estão podendo viajar para muitos outros destinos europeus, né? O pessoal por aqui costuma ir muito para Portugal, para Espanha, estão ficando aqui, vão curtir o verão aqui e certamente vão acabar indo para as praias. Gente, não é força de expressão, não, tá lotada. Tá lotada a praia. Tem carioca bravo com você, falando: não, Copacabana não, meu amigo, Copacabana é bem mais bonito do que isso, não vem com essa não. É verdade. Uma dificuldade a mais, porque o frio é intenso durante boa parte do ano. Quando esquenta, as pessoas querem aproveitar o sol e... Mas a água é gelada, demais água é gelada, lá. mas os prédios, enfim, as casas, os imóveis, eles não estão preparados para o calor, né, Killing? Porque é um período tão curto de calor que as pessoas passam muito calor em casa. Então, elas se sentem obrigadas a sair, se sentem incomodadas mesmo em casa, e até o dress code muda, né, Felipe Killing, no verão. As pessoas vão trabalhar de um jeito muito mais... menos formal, né? Digamos assim, bem mais à vontade. Agora... Diga, desculpa. Não, é verdade. As pessoas por aqui no verão usam uma outra roupa, as casas não são preparadas para o calor. Eu só tenho calefação aqui em casa, estou com um ventiladorzinho do meu lado aqui, batendo um vento, porque eu estou em quarentena, não posso sair de casa, né? Então eu tenho que ficar aqui trancado nesse calor. Ontem eu fiz uma entrada ao vivo, tive que trocar minha camisa porque eu estava cheio de marca. E eu sei que é difícil pro britânico que passa frio tantos meses do ano, quando faz um calor, quer mesmo sair de casa e aproveitar. Tem mais gente aqui, tem ouvinte que nos acompanha em Portugal, falando: olha, aqui a situação é a mesma, viu? Olha só, de praia cheia, enfim. Dá tempo da gente falar ainda sobre aqueles países que foram reabrindo aí na Europa aos pouquinhos? Como é que está essa situação, Killing?
Olha, Sheila, com a abertura gradual da sociedade aqui no continente, existe a preocupação como a taxa de contaminação vai reagir. E a Organização Mundial da Saúde afirma que a Europa, pela primeira vez em semanas, viu o número de casos subir num período de 7 dias. São quase 20 mil novos casos e cerca de 700 mortes por dia sendo registradas aqui no continente. E segundo o órgão, 11 países europeus enfrentam um ressurgimento de Covid-19 e que os casos estão acelerando em outras 30 nações da região. Mesmo com a população mais consciente, né, e as regras do chamado novo normal, né, máscaras, mais higienização, distanciamento social, novos casos estão surgindo. A gente falou aqui essa semana na Alemanha, né, o frigorífico que registrou mais de 1.500 casos. Há focos também na Espanha, inclusive o Centro de Controle de Alertas e Emergências Sanitárias afirmou que nessa semana havia 12 focos ativos dos 36 detectados desde o início da desescalada da contaminação. Está longe ainda de ser algo parecido com o que vimos em abril, mas a luz de alerta foi ligada. Na Itália também, né? Em Nápoles, as pessoas comemorando o título do Napoli nas ruas, há também um aumento no número de infectados e o assessor do governo durante a pandemia e ex-presidente do Instituto de Saúde italiano acredita que há um relaxamento excessivo. E aqui no Reino Unido, como a gente falou das praias, muita gente também saindo às ruas. Então, existe uma preocupação aí que o nível de contaminação pode voltar a subir e ter uma segunda onda. Tá bom. Killing, você volta na segunda-feira ao vivo conversando com a gente ou a qualquer momento diante de notícias de última hora. Um beijo pra você. Bom fim de semana, Killing. Beijo, sextou. Bom final de semana. Sextou. E sextou como? As mina manda aqui, então?